Então, quem trouxe a Bíblia, eu gostaria que abrisse em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 43. A gente vai ler, é um versículo bem conhecido, a gente vai ler do versículo 43 até o 45. Aqui na minha Bíblia o título é Árvores e seus frutos. Então a palavra de Deus diz assim, ó: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Amém. Então, eu quero focar bem nessa questão aqui do versículo 45 que diz, né, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Existe um ditado aí no mundo que as pessoas falam, né? Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E se a gente for buscar cientificamente estudos comprovados, eles falam que quando nós nos cercamos de 5 pessoas, essas 5 pessoas elas têm a capacidade de moldar a forma de nós pensarmos. Então, você vai pensar exatamente igual às 5 pessoas que andam do seu lado. Agora, o mistério é saber o que está dentro do coração dessas pessoas, né? Esse é o segredo. Será que lá tem um bom tesouro? Ou será que lá tem um mau tesouro, né? Então, o que eu queria trazer hoje? Trazer hoje é uma reflexão. Para a gente olhar para o nosso interior. Que isso é a parte mais difícil, né? Todo ser humano ele tem dificuldade de olhar para dentro de si. É mais fácil, às vezes, a gente olhar para o irmão. Apontar o dedo para o irmão, acusar o irmão. Mas é porque nós queremos sempre ter a razão. Nós queremos sempre... Nós não queremos estar errados, né? E aí é difícil olhar para dentro. Então, nós precisamos também fazer um exercício para que a gente possa olhar para dentro do nosso coração. Amém? Então, hoje, eu queria que você olhasse assim, para as suas ações, porque nós nascemos para a glória de Deus. A palavra de Deus já diz que nós glorificamos ao Senhor através das nossas palavras, através dos nossos gestos e através das nossas ações. Então, tudo que nós fazemos nessa terra, ela é com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque quando os outros olham para a gente, eles precisam ver a imagem e semelhança de Cristo. Né? Então não faz sentido eu passar nessa terra sem um propósito, sem eu refletir a imagem de Cristo, certo? Então eu vou começar por uma pergunta. Nós hoje vamos refletir sobre 3 perguntas. A primeira: qual o tipo de fruto que estamos formando? Então imagine que você é uma árvore, como é que a palavra de Deus fala. Se você é uma árvore, você vai produzir fruto, né? Toda espécie na terra, ela produz fruto. Então, se você é uma árvore, você vai produzir fruto. Então, qual é o tipo de fruto que você hoje está produzindo? Segundo, qual o tesouro que está guardado no nosso coração? Se nós hoje olharmos, se hoje nós tivéssemos a capacidade de tirar o nosso coração, abrir ele e olhar tudo que está guardadinho ali dentro, qual é o tesouro que está no nosso coração? E o terceiro, o que tem saído da nossa boca? Né? Então ficam 3 reflexões aí. Se nós usamos os nossos gestos, ações e atitudes para glorificar o Senhor, a gente precisa olhar essas questões, né? Então, lá em Gálatas 5, 19 e 23, nos fala sobre os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Então, quem tiver a Bíblia e quiser
acompanhar, pode abrir em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 a 23, que fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, realmente, tem dia que nós acordamos mais na carne. Então, a gente está vendo ali quais são os frutos da carne. Porque eu preciso me lembrar do princípio de santidade. Eu preciso buscar ao Senhor para que eu me torne santo como o Senhor é. E a gente sabe que a gente vive num mundo que nos torna automáticos. Então, a gente liga o automático e segue o automático, né? Então, eu vou levantar, vou escovar o dente, pentear o cabelo, vou para a minha rotina do dia e às vezes eu chego à noite em casa, já estou morta, cansada, e às vezes eu oro, às vezes não oro, às vezes eu tiro tempo para a palavra. Tem dia que a gente se esforça, acorda mais cedo, vou fazer um devocional, tem dia... Por quê? Porque a gente liga o automático. E existem várias circunstâncias que nos afastam desse propósito. Porque esse é o propósito original, né? Nós estarmos conectados com o Pai. Então, esse é o propósito original. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o nosso primeiro café da manhã, na realidade, não deveria ser o café com pão, mas sim o pão que é a palavra de Deus, né? Então, a gente precisa entender que tem dia que nós vamos acordar, dependendo do nosso nível de busca, o nosso nível de intimidade, tem dia que nós vamos estar mais na carne. Então, nós vamos manifestar as obras da carne. E tem dia que nós vamos estar no Espírito. Quanto mais eu busco no Espírito, eu vou manifestar as obras do Espírito. Amém? Então, hoje a gente precisa olhar, né? Qual o tesouro que está guardado no nosso coração? Será que eu tenho orgulho? Orgulho é um tesouro. E será que esse tesouro ele está escondidinho ali dentro do meu coração? Será que eu sei pedir desculpa? Será que a falta de perdão, alguém me ofendeu e eu não fui pedir perdão, não tive a humildade de pedir perdão? Será que o Senhor tem falado, vai lá, pede perdão, mas eu não consigo, porque o orgulho me impede de ir? Será que a amargura, né? A vida não é fácil. A palavra de Deus já diz: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Então, se nós não temos o bom ânimo, a gente começa a guardar no nosso coração a amargura, né? Porque junto com a falta de perdão, junto com o orgulho, essa arvorezinha que vai dando esse fruto, né? A arvorezinha somos nós. E aí a gente vai dando esses frutos e junto com isso vai criando a raiz, que é a amargura, né? E daí da amargura entra a depressão, a falta de propósito, né? Então, outras consequências na nossa vida. E aí, a gente também precisa entender que conforme nós pensamos, nós moldamos o nosso comportamento. Isso também é cientificamente comprovado. Se você pensa que você vai ter sucesso, lembra desses coaching que estão aí, né? Que eles tentam fazer um trabalho motivacional alinhando a mente ao comportamento. Por quê? Porque é comprovado cientificamente que aquilo que você pensa molda o seu comportamento.
Então, se você pensa em buscar a palavra, se você pensa em buscar ao Senhor, se você pensa em ter uma vida de santidade, você vai alcançar. Porque a sua mente vai caminhar para que você prossiga naquele caminho. Agora, se você vive de cabeça baixa, derrotado, né? Não acredita mais no propósito do Senhor sobre a sua vida. Se você fica olhando para as dificuldades do dia a dia e às vezes fica desesperançoso, que é normal, se tu for olhar para a dificuldade, tu vai ficar desesperançoso, porque esse mundo também não tá fácil. Então, se nós começarmos a moldar a nossa mente para esse lado negativo, nós também não chegamos a lugar algum, né? E aí a gente vê hoje muitas pessoas ficando pelo caminho. Nós estamos numa era que nunca se ouviu falar tanto em suicídio. Depressão é a doença do século. Ansiedade, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. O que eu quero para minha vida? Como que eu quero moldar a minha mente? E aí entra a palavra de Deus lá em Mateus 6,19, que diz assim, ó. Não, Mateus não, desculpa. Lá em Romanos 12:2, que diz assim, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mundo ele vai tentar nos moldar de uma forma, mas nós precisamos entender que nós não somos a forma do mundo. Nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Amém? Todos estão entendendo? Amém. Amém. E aí, vem, o que tem saído da nossa boca, né? Lá a palavra de Deus em Tiago 3, 9 a 11 diz assim, ó, da mesma boca procedem bênção e maldição. Então, se a gente for olhar ali antes também, ele fala, né? Se nós voltarmos um pouquinho o texto, ele está falando sobre isso, sobre as questões da língua, né? Que a língua ela tem o poder de amaldiçoar e de proferir bênção. Inclusive fala, né, sobre o irmão. O que nós temos proferido sobre o nosso irmão? Sobre aquele que passa pela nossa vida. Nós somos os seres sociais, então a gente todo momento está em sociedade, né? Porque Deus já fez assim, ele já constituiu a humanidade assim. Por quê? Porque um precisa do outro, é um ciclo, né? E aí o que acontece? O que eu tenho proferido para o meu irmão? No ambiente de trabalho, né? Porque se eu trabalho, eu não sou cristão só aqui na igreja. Eu preciso ser cristão lá no meu trabalho? Se eu estudo, que tipo de jovem eu tenho sido na escola? Será que as pessoas conseguem identificar Jesus lá na escola em mim? Né? Será que se as pessoas olharem para mim, elas vão sentir e ver o amor de Cristo através da minha vida? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Porque nós precisamos, sim, em todo o tempo. A gente está numa geração muito perdida. Muito perdida. E a gente precisa, sim, se apegar no Senhor. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos nos apegar com o Senhor e manifestar a bondade e a graça do Senhor nessa terra. Amém? Eu acho que essa seria a missão, a missão desse povo, né? Nós estamos caminhando aí para tempos difíceis, para tempos dos finais, né? E às vezes a gente se perde porque a gente quer só pregar a palavra, mas a gente se esquece que às vezes o outro está nos observando, né? E aí, como é que eu estou manifestando o amor de Cristo na vida dessas pessoas que passam por nós? Porque às vezes a minha atitude, às vezes as minhas palavras, né, a palavra de amor, de compreensão, ela vai pregar muito mais do que necessariamente a palavra de Deus. Então, que a gente possa refletir sobre isso nessa manhã, né? Então, como que a gente deve moldar o nosso pensamento? Porque se nós entendemos que os nossos pensamentos, eles moldam as nossas ações, a gente precisa vigiar. A palavra de Deus já diz, né? Que a gente deve vigiar em todo tempo. Que a gente deve orar em todo tempo, com rogos, ações de graça. Todo tempo a gente tem que estar ligadinho no Senhor. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encher a nossa mente da lembrança de uma palavra encorajadora, de um louvor, um versículo bíblico. Sabe aquele dia que você acorda e de repente você lembrou do versículo bíblico?
Saiu da cama ou só abriu o olho já lembrou do versículo bíblico. Isso são formas de Deus trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter. Por quê? Porque você está tendo a oportunidade de meditar sobre algo que o Senhor quer falar contigo. Às vezes a gente acorda e tem um louvor que está cantando incessantemente dentro de nós, né? E essa é a forma que o Senhor tem de falar conosco, né? Então medite naquele louvor. Tira um tempinho do seu dia para meditar, para poder cantar, para ver o que o Senhor quer trabalhar no nosso coração, na nossa mente, através daquele louvor, né? Outras formas que nós temos de encher a nossa mente da palavra do Senhor, de fazer a diferença nesse mundo, de moldar o nosso pensamento e as nossas ações. Ler e meditar na palavra. A palavra de Deus diz que meditar na palavra do Senhor, isso promove saúde para o nosso corpo. Por quê? Porque se eu tenho uma mente forte, se eu tenho uma mente que está ligada no trono de Deus, automaticamente eu tenho saúde no meu corpo. A depressão não vai me pegar. Porque a palavra de Deus diz, sede corajoso. 365 vezes na Bíblia. Quer dizer que todos os dias, quando você acorda, o Senhor está dizendo assim para você, ó, ser corajoso. Então eu vou desanimar nesse dia. Tem dias que não são fáceis, mas a gente precisa prosseguir e ser corajoso, porque o Senhor, Ele já venceu por nós e nós somos co-herdeiros com Ele na cruz. Amém? Amém. Nós temos também que, através da leitura da palavra, a gente precisa entender que lá em Salmo 119, 105, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos pensar, qual é a função da lâmpada? A lâmpada, ela vem para iluminar, né? E ela afasta as trevas, que são a escuridão. Então, às vezes, a gente está perdido no mundo. Às vezes, a gente está sem direção. E é a palavra de Deus que vai ser lâmpada. Quando eu medito, quando eu busco, quando eu leio a palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina o meu caminho. E se essa lâmpada ilumina o meu caminho, ela vai me dar o quê? Direção. Se eu busco o Senhor, se eu medito, se eu leio a palavra dele, ele vai me dar direção, né? Porque ele não é um Deus de confusão, ele não vai nos deixar confundidos, ele vai nos dar a direção. Então, trazendo um pouquinho, né, a palavra de Salomão, a gente precisa entender que tudo nessa vida ela é passageira. Tudo. É que a gente se apega à matéria. Nós temos uma dificuldade porque a gente não enxerga o espiritual, né? A gente não consegue enxergar o céu. Alguém aqui já viu o céu? Não. A gente não enxerga, mas a gente sente, né? Então nós sentimos através do louvor, nós sentimos quando nós oramos a presença de Deus, que traz conforto ao nosso coração. Se nós educarmos os nossos ouvidos, nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus falando conosco. Então a gente precisa entender que tudo nessa vida é passageiro. E se nós estamos aqui de passagem, porque a gente está aqui de passagem, nós precisamos entender que existe um lugar no qual nós vamos. E o lugar que nós almejamos é o céu, né? Que a palavra nos garante isso. E aí a gente vai olhar lá em Eclesiastes 2, 18, que diz assim, ó, o rei Salomão, que é conhecido como a pessoa mais rica em sabedoria na face da terra, né? Ele chegou a uma parte da vida dele que ele parou. Provavelmente, eu acredito que chegou uma fase na vida dele que ele parou e ele foi observar tudo o que ele fez, ou que o Senhor permitiu que ele fizesse. E ali ele começa a falar em Eclesiastes 2 que ele teve muitos gados, que ele construiu um palácio, que ele construiu reinos, que ele dominou reinos, que ele teve muitos filhos. Ele começa a trazer à lembrança tudo aquilo que ele havia feito. E lá no final, no versículo 18, ele diz assim, ó, também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então chegou um momento da vida dele que ele parou para refletir que tudo que ele tinha feito
não era em vão. Então vamos olhar aqui, não estou dizendo que a gente tem que não trabalhar, né? Que a gente não tem que se esforçar, que a gente não tem que conquistar, mas que nós precisamos entender que isso é consequência da nossa vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque depois tudo vai ficar. Vai ficar para quem? Para outros que virão após nós. Né? Então se fala muito hoje, tem uma palavra que também está na moda, que é a mentoria, né? Então tudo é mentoria, eu vou fazer uma mentoria. E a mentoria nada mais é do que um discipulado. Jesus já fazia isso. Ele discipulava os discípulos, né? Então ele fazia uma mentoria. Ele ensinava como agir em determinadas situações. Ele ensinava como buscar o reino de Deus. Ele ensinava como esses discípulos passar sobre a terra. E se nós formos olhar esses discípulos, eles conquistaram? Conquistaram. Mas qual era o objetivo de vida deles? O reino dos céus, né? Eles tiveram o prazer e a oportunidade de conviver com Jesus, de passar na terra com Jesus, né? Eles tiveram o privilégio de ver que Jesus subiu ao céu, ele passou pela crucificação, eles viram Jesus ressuscitado e eles viram que Jesus foi ao céu. Eles também presenciaram a vinda do Espírito Santo, que hoje é o nosso auxiliador. E eles ficaram incumbidos da missão de propagar o evangelho sobre a terra. Será que eles falharam? O que vocês acham? Acho que não, né? Porque senão o evangelho não teria saído lá onde tudo aconteceu. E o evangelho, que significa boas novas, hoje ele está no mundo. E está disponível a todo aquele que quiser, né? Então, a gente precisa entender aonde que nós devemos dispensar energia e a força do nosso trabalho. Então, eu acredito que quando o rei Salomão ele chegou nessa fase da vida, ele meditou sobre isso, sobre o tanto de força que ele dispensou, né? Sobre as guerras, sobre tudo que ele passou e sobre o valor daquilo. Então, que nós possamos, assim, nessa manhã, refletir também, né? Sobre a nossa força, que a gente possa refletir sobre o nosso trabalho. Aonde que nós temos dispensado energia? Será que a nossa energia está sendo focalizada no lugar correto? Será que eu preciso modificar a minha forma de pensar? Que é a metanoia, a transformação da mente, né? Então, a gente precisa entender que tudo nessa terra passa. E o que fica é o tesouro do nosso coração. O tesouro do nosso coração é o legado. Quem serão os nossos filhos quando nós morrermos? Né? O nosso maior legado é esse. Não é construir um império, não é construir, né, riquezas nessa terra, porque a palavra de Deus diz também que quando nós construímos riqueza aqui nessa terra, amontoamos o tesouro, a traça corrói, o ladrão vem e rouba, mas que nós devemos ajuntar o nosso tesouro no céu. Então, que seja assim nessa manhã, que a gente possa refletir e que a gente possa trazer o nosso coração para as coisas que são do céu, as coisas que são do reino. E aí, em Mateus 13, 44, diz assim também, ó: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então a gente precisa entender, né? Quando eu li essa palavra, eu fiquei meditando. Não existe melhor lugar para nós estarmos do que na presença do Senhor. Lembrando que tudo aquilo que você precisa, riquezas vem do Senhor, querido, está lá na palavra de Deus em Provérbios. Riqueza e honra vem do Senhor, porque é Ele que governa tudo. Você quer riqueza? Busca o Senhor. Agora pense sobre qual o propósito da sua riqueza. É para amontoar? Se é para amontoar, ela não vai fazer propósito, não vai fazer sentido, né? Não vai ter um propósito para o reino de Deus. Mas se você pensa em ficar rico para abençoar a vida de outros,
Se você pensa em ficar rico para auxiliar na igreja, o Senhor vai te abençoar, porque existe um propósito naquilo, né? Então nós somos seres relacionais e tudo que o Senhor faz na nossa vida é para o propósito, tanto da nossa vida quanto para a vida de outros. Você quer honra? Aprenda a honrar o seu pastor, aprenda a honrar aqueles que estão com você. E aí o que acontece? Automaticamente o Senhor vai derramar honra sobre a sua vida, né? A honra vem do Senhor. Mas aí eu preciso prestar atenção de qual fruto que eu estou produzindo. O meu fruto é um fruto de honra ou é um fruto de desonra? Amém? Então que seja assim, que nós possamos aprender que quanto mais nós buscarmos ao Senhor, quanto mais nós tivermos a intenção de estar na presença do Senhor, nada mais vai fazer sentido na nossa vida. É assim que acontece. Eu preciso vender tudo que eu tenho? Aqui, a palavra de Deus nesse versículo de Mateus 13:44, deu o exemplo que esse homem ele foi lá, escondeu tudo que tinha pela alegria, né, pelo gozo, pela alegria de ter encontrado um tesouro escondido. Que o tesouro escondido foi os céus, foi a presença de Deus. Então ele teve a alegria de voltar e vender tudo que tinha por conta daquele reino que ele havia encontrado. E eu vejo que é isso na nossa vida. O Senhor nos traz o quê? Quanto mais eu estiver com o Senhor, menos as coisas dessa terra vão fazer sentido. Então que o nosso coração ele se enche disso. Buscar o Senhor não é uma coisa fácil. Encontrar o Senhor não é fácil. Porque tudo nos leva a nos afastar da presença do Senhor. Mas que nós possamos ser firmes e consistentes, porque é a consistência que vai nos levar a um nível de intimidade com Deus. E aí, quando nós encontrarmos o Senhor, nós vamos ver que tudo que a gente tem, a gente não precisa de nada. Porque quem tem Jesus, quem conhece o verdadeiro Cristo, tem tudo. Amém? Amém. Então, essa é a palavra que eu queria deixar